Ela apontou o dedo para o próprio filho na frente de todos e disse que nunca o quis. Ele foi embora em silêncio, com a dor no peito e a dignidade intacta. Anos de rejeição, humilhação e segredos enterrados que estavam prestes a vir à tona. Mas quando tudo desmoronou, foi ele, o filho que ela nunca quis, o único que não abandonou. Gabriel não foi até aquela mansão por vontade própria. Foi porque um funcionário ligou dizendo que era urgente, que a senhora Viviane havia pedido pessoalmente, que era uma questão de família. E ele, que passou a vida inteira tentando entender o que família significava para aquela mulher, cometeu o erro de acreditar que dessa vez seria diferente. Não foi. A porta principal estava aberta. Havia carros estacionados na entrada, pessoas bem vestidas circulando pelo jardim. O som baixo de uma conversa que parou quando ele atravessou o portão. Gabriel sentiu os olhares antes mesmo de ver os rostos. Era o tipo de olhar que avalia tudo de uma vez só. A mochila, a roupa, os sapatos. E conclui antes de perguntar. Ele conhecia aquele olhar. Tinha crescido recebendo ele em lugares onde não era esperado. Entrou pelo hall principal, porque era a entrada que estava aberta. Simples assim, não havia placa dizendo que ele não podia. Não havia ninguém para barrá-lo naquele primeiro segundo. Havia apenas um corredor largo com piso de mármore, um espelho imenso na parede direita e uma escadaria de madeira escura que subia elegante até o andar de cima. Foi quando ela apareceu. Viviane desceu 2 degraus e parou. Estava com um vestido escuro, cabelo preso, brincos que faiscavam sob a luz do lustre. Havia pelo menos 12 pessoas no hall e na sala contígua, todas olhando. E ela olhou para o filho com uma expressão que Gabriel conhecia melhor do que o próprio nome. Não era surpresa, não era raiva fria. Era aquela mistura de vergonha e desprezo que ela nunca conseguiu esconder quando ele aparecia em lugares que ela considerava seus. Que é isso? A voz dela cortou o ar com uma precisão cirúrgica. Quem deixou você entrar por aqui? Gabriel não respondeu de imediato. Ficou parado no centro do hall, com a mochila no ombro e as mãos livres, olhando para ela com uma calma que não era frieza. Era o resultado de anos aprendendo a não se partir em público. Me ligaram dizendo que era urgente, ele disse simplesmente. Urgente não significa que você pode aparecer assim. Ela desceu mais 2 degraus, o dedo já apontando, a voz subindo, na frente das pessoas, sem avisar, sem se arrumar, sem o mínimo de consideração pelo que eu construí aqui. Uma das mulheres perto da sala desviou o olhar. Um homem mais velho fingiu examinar o quadro na parede. Ninguém saiu. Ninguém interveio. Ficaram todos ali, estáticos, assistindo como se aquilo fosse um espetáculo que eles não pediram para ver, mas também não conseguiam deixar de olhar. Gabriel viu Rodrigo no topo da escadaria. O padrasto estava parado, com uma taça na mão, observando a cena lá de cima com aquela expressão que nunca mudava, nunca revelava nada. Não desceu, não disse uma palavra. Só observava com os olhos de quem já calculou cada desdobramento antes de acontecer. Você me chamou, Gabriel disse, olhando de volta para Viviane. Tem alguém aqui que me ligou no seu nome. Então estou aqui. Eu mandei chamar para uma conversa reservada. Ela estava no último degrau agora, apontando o dedo na direção dele, como se quisesse empurrá-lo de volta pela porta. Não para você invadir a minha casa no meio de um jantar e me constranger na frente dos meus convidados. Olha o estado em que você está. Eu vim do trabalho. Eu não ligo para de onde você veio. Ligo para o que você representa quando aparece assim no meio da minha vida. A frase caiu no hall, como se tivesse peso físico. Uma das mulheres perto da sala soltou um som baixo, algo entre surpresa e desconforto. O homem que fingia examinar o quadro finalmente saiu do ambiente. 2 funcionários que estavam parados perto da cozinha trocaram um olhar rápido e abaixaram a cabeça. Gabriel ficou parado. Respirou uma vez, funda e lenta.
Qual é o assunto que você precisa resolver? Ele perguntou, a voz igual, sem tremer. Não é aqui e não é agora, ela disse através dos dentes. Você acabou de dizer que mandou me chamar. Estou aqui. Fala. Viviane olhou para os lados, avaliou os rostos dos convidados, mediu o custo da situação em tempo real e então fez o que sempre fazia quando a realidade não cabia no controle que ela queria ter. Atacou. Tem documentos que precisam da sua assinatura, documentos ligados ao nome do seu pai. Ela jogou a informação no ar como quem descarta algo que não quer mais carregar. Uma formalidade. Não tem nada de especial. Você assina, a vida segue e cada um volta para o seu lugar. E documentos? Você vai saber na hora de assinar. Não assino nada sem saber o que é. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Mais tenso, mais carregado. Viviane olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto nela com tanta clareza. Não era só raiva, era algo que se parecia com medo disfarçado de autoridade. Você sempre foi igual a ele, ela disse baixo. Teimoso, difícil, sem capacidade de entender quando as coisas são maiores do que você. Então me explica. Não tenho que te explicar nada. Então não assino nada. Viviane deu um passo à frente. O dedo voltou a apontar, e a voz, que até então havia oscilado entre o controle e a beira do controle, finalmente atravessou o limite. Sabe qual é o seu problema? Ela disse alta o suficiente para que todos no hall ouvissem com clareza. Você aparece, ocupa espaço, exige coisa e age como se tivesse algum direito sobre essa família, sobre essa vida. Você nunca teve. Nunca vai ter. Gabriel não se mexeu. Eu nunca te quis aqui. A voz dela saiu firme, deliberada, como quem finalmente diz em voz alta o que disse para si mesmo por anos. Nem no dia em que você nasceu, nem hoje, nunca. Ninguém no hall respirou por alguns segundos. Uma das convidadas colocou a mão na boca. Outra se virou completamente de costas para a cena, como se isso pudesse desfazê-la. Um dos funcionários mais jovens, um rapaz que devia ter quase a mesma idade de Gabriel, olhou para o chão com os olhos brilhando. Rodrigo, lá em cima, não se mexeu. Continuou com a taça na mão e a expressão de quem assiste a algo que já previu. Gabriel ficou parado por um momento que pareceu longo demais. Então pegou a mochila que havia escorregado levemente do ombro, ajeitou a alça e disse com uma voz que não tremia, não gritava, não implorava nada. Tudo bem, virou as costas e foi embora. Atravessou o hall, passou pelo espelho enorme na parede e por uma fração de segundo viu o próprio reflexo. Um rapaz com roupa de trabalho, mochila nas costas, saindo de uma mansão onde não era querido. Continuou andando. Do lado de fora, já na calçada, parou. Colocou a mão no bolso do casaco sem saber por quê e sentiu um papel. Tirou. Era um pedaço amassado, dobrado ao meio, que devia ter caído de cima de uma mesa quando Rodrigo passou por ele lá dentro. Abriu devagar. 2 palavras escritas à mão. Henrique Fontes. Gabriel ficou olhando para aquele nome por um longo tempo. Não sabia quem era. Nunca tinha ouvido. Mas havia algo no jeito que o papel estava amassado, escondido, como se não fosse para ser visto por qualquer um, que fez ele dobrar de volta com cuidado e guardar no bolso mais fundo que tinha. Naquela noite, quando chegou à casa de Dona Célia, e a avó abriu a porta e olhou para o rosto dele, sem precisar de explicação nenhuma, ele deixou ser abraçado em silêncio por um tempo, depois contou tudo. A humilhação, as palavras, o papel. Dona Célia ouviu cada detalhe com os olhos fixos na mesa de madeira gasta da cozinha. Quando ele terminou e colocou o papel na frente dela com o nome escrito, ela olhou e empalideceu. Dona Célia. Gabriel se inclinou para a frente. Você conhece esse nome? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu diferente, com aquele peso específico de quem finalmente larga algo que carregou por tempo demais. Conheço. Ela fechou os olhos por um instante. E você precisava ter encontrado esse nome muito antes, meu filho.
Dona Célia não dormiu naquela noite, Gabriel tampouco. Eles ficaram sentados na cozinha pequena até a madrugada, com o papel dobrado no centro da mesa entre os dois, como se aquele nome escrito à mão tivesse peso suficiente para mudar a gravidade do lugar. A chama do fogão estava apagada. O relógio na parede marcava horas que nenhum dos dois estava contando. E Dona Célia olhava para aquele papel com uma expressão que Gabriel só havia visto nela uma vez antes. No dia em que ela contou que o pai dele havia partido sem que os dois tivessem se despedido direito. "Me conta", ele disse, com aquela voz baixa de quem não está exigindo, mas também não vai aceitar mais silêncio. Dona Célia respirou fundo, juntou as mãos sobre a mesa e começou. Henrique Fontes havia sido por muitos anos o melhor amigo e sócio do pai de Gabriel. Os dois tinham construído uma empresa juntos desde o início, com pouco dinheiro, muito trabalho e uma confiança entre eles que parecia impossível de quebrar. Era o tipo de sociedade que se constrói quando duas pessoas acreditam uma na outra antes de acreditar no negócio. A empresa cresceu, ficou sólida. E foi exatamente quando ficou sólida que Viviane e Rodrigo apareceram de verdade na história. Rodrigo era consultor financeiro na época. Entrou como alguém que ia ajudar a empresa a crescer ainda mais. Viviane já namorava o pai de Gabriel. E ninguém desconfiou de nada porque não havia motivo aparente para desconfiar. As coisas foram mudando devagar, como mudam quando alguém está remanejando o chão embaixo dos seus pés sem que você perceba. Contratos sendo refeitos com pequenas alterações. Decisões sendo tomadas em reuniões que o pai de Gabriel e Henrique não eram avisados a tempo. Recursos sendo direcionados para contas que pareciam legítimas, mas não eram. Quando os dois perceberam o tamanho do que estava acontecendo, já era tarde demais para reverter sem provas sólidas. E as provas iam desaparecendo na mesma velocidade em que eles tentavam reunir. Rodrigo sabia exatamente o que estava fazendo. Havia planejado cada etapa com uma paciência que, olhando para trás, era de gelar o sangue. "E meu pai?", Gabriel perguntou, a voz firme, mas os olhos já carregados. "Ok, seu pai foi encurralado", Dona Célia disse, sem rodeios. Colocaram documentos na frente dele que ele não entendia completamente. Disseram que se ele não assinasse, iam destruir o que restava. Não só da empresa, da família. Usaram você, Gabriel. Usaram o fato de que você era pequeno e que ele tinha medo de perder até o pouco contato que ainda tinha com o filho. Gabriel ficou em silêncio. "Ele assinou, achando que estava protegendo você", ela continuou com a voz embargada. "E quando assinou, perdeu tudo." A empresa passou para o controle de Rodrigo de forma que parecia completamente legal. Henrique ficou sem nada também. E seu pai, além de perder o que havia construído, ainda ficou com o nome manchado, porque os documentos que assinou o faziam parecer o responsável por irregularidades que ele nunca cometeu. A cozinha estava em silêncio absoluto. Lá fora, o bairro dormia. Dentro daquela casa pequena e honesta, uma história que havia ficado enterrada por anos, finalmente respirava. "Por que você nunca me contou?", Gabriel perguntou, e não havia acusação na voz, só uma dor genuína e direta. "Porque você era criança quando tudo isso aconteceu", ela respondeu olhando para ele. "E depois, quando cresceu, eu tinha medo do que essa história podia fazer com você. Medo que você fosse atrás de algo grande demais e saísse destruído do outro lado. Ou medo que eu fosse capaz de resolver", ele disse baixo. Dona Célia não respondeu, mas o silêncio dela foi uma resposta. Na manhã seguinte, Gabriel foi atrás de Henrique Fontes. O endereço não foi difícil de encontrar. Uma busca simples, um nome incomum, um bairro do outro lado da cidade. O que foi difícil foi chegar lá e ver o que sobrou de um homem que um dia teve muito. Uma casa pequena, muro descascado, jardim que alguém começou a cuidar e desistiu no meio.
Gabriel bateu na porta sem saber exatamente o que ia dizer. A porta abriu. Um homem de cabelos brancos, ombros curvados, olhos que já foram mais vivos do que eram agora, olhou para Gabriel sem dizer nada por alguns segundos. Então Gabriel disse o nome do pai, e Henrique fechou a porta na cara dele sem uma única palavra. Gabriel ficou parado na calçada por um momento. Poderia ir embora, seria mais fácil, mas fácil nunca havia sido uma opção real para ele. Nunca tinha sido desde que aprendeu que teria que construir tudo sozinho. Voltou no dia seguinte, dessa vez com alguma coisa na mão. Dona Célia havia encontrado, no fundo de uma caixinha de madeira que guardava no alto do armário do quarto, uma foto antiga que pertencia ao avô de Gabriel. 3 pessoas jovens, sorrindo, em frente a uma porta de escritório que tinha o nome da empresa pintado em letras simples no vidro. O pai de Gabriel, Henrique e Viviane. Antes de tudo, quando o mundo ainda parecia um lugar onde as pessoas podiam confiar umas nas outras. Quando Henrique abriu a porta e viu a foto, alguma coisa nele mudou. Não de uma vez. Foi como ver uma parede que resiste, e então cede não por força, mas por cansaço. Ele ficou olhando para aquela imagem por um tempo longo demais para ser só reconhecimento. Estava vendo algo que perdeu. Estava vendo quem ele havia sido antes. Pode entrar, ele disse, sem olhar para Gabriel. A casa por dentro era arrumada, mas vazia do jeito que ficam as casas de pessoas que um dia tiveram mais e aprenderam a ocupar menos espaço sem reclamar. Henrique sentou numa cadeira de madeira na sala, Gabriel sentou na outra, e o homem começou a falar com aquela voz de quem carregou uma história pesada por tanto tempo que já não sabe mais como carregá-la sem que apareça em cada palavra. Contou tudo. Contou com detalhes que só existem na memória de quem viveu cada etapa sem conseguir esquecer. Confirmou o que Dona Célia havia dito, mas foi além. Descreveu reuniões específicas, decisões que pareciam pequenas na época e que depois revelaram o tamanho da armadilha, o jeito calculado com que Rodrigo havia construído cada peça antes de montar o quadro final. E então, Henrique chegou num ponto da história que fez Gabriel se inclinar para a frente sem perceber. Os documentos que sua mãe quer que você assine, Henrique disse, olhando direto para ele pela primeira vez desde que entraram. Não são formalidade nenhuma. São a última peça. Se você assinar, qualquer questionamento futuro sobre o que foi feito se torna legalmente impossível. Eles esperaram você crescer justamente para isso. Precisavam de uma assinatura adulta com o sobrenome certo para fechar o ciclo de uma vez. Gabriel ficou olhando para ele. Você guardou provas? Não foi uma pergunta, foi uma conclusão. Henrique demorou 1 segundo. Depois se levantou, foi até um armário velho no fundo da sala e de trás de uma fileira de livros tirou uma caixa fechada com fita adesiva grossa, do tipo que se usa quando se quer ter certeza de que algo vai ficar onde está por muito tempo. Colocou a caixa na mesa entre os dois e ficou olhando para ela como quem olha para algo que custou caro guardar. Fiz isso porque seu pai pediu, Henrique disse, a voz saindo mais grossa agora. Antes de partir, ele me disse que um dia você viria. Que se você tivesse o caráter que ele acreditava que você teria, você viria buscar a verdade por conta própria. Ele pausou. E me pediu para te entregar isso quando esse dia chegasse. Gabriel olhou para a caixa. Depois, olhou para Henrique. Pode abrir, o homem disse. E Gabriel estendeu a mão. A caixa estava na mesa entre os dois. E Gabriel ficou olhando para ela por um momento que pareceu mais longo do que era. Não era hesitação. Era o tipo de pausa que acontece quando alguém está prestes a abrir algo que não tem como fechar de volta. Henrique ficou sentado quieto, com as mãos espalmadas nos joelhos, como quem já cumpriu a parte dele e agora só pode testemunhar. Gabriel abriu. Dentro havia 3 coisas. Um pendrive antigo com a tampa quebrada, uma pasta fina com documentos dobrados,
e um envelope lacrado com o nome dele escrito à mão na frente. Só o nome: Gabriel. Sem sobrenome, sem endereço, sem data. Como se quem escreveu soubesse que aquele envelope só chegaria nas mãos certas e isso fosse suficiente. Ele pegou o envelope e ficou com ele nas mãos por alguns segundos. Pode ler aqui. Henrique disse baixo. Seu pai escreveu sabendo que eu ia estar do lado quando você abrisse. Gabriel abriu devagar, com aquela atenção de quem não quer rasgar nada que não possa ser reconstituído. Tirou as folhas dobradas. Eram 3 páginas, frente e verso, escritas com uma letra que ele nunca havia visto antes, mas que reconheceu de algum lugar que não sabia nomear. Tinha alguma coisa naquela letra que parecia familiar de um jeito que doía. Começou a ler em silêncio. Henrique olhou para a janela e ficou quieto. A carta não começava com "meu filho", começava com o nome dele, Gabriel. Direto, sem cerimônia, como se o pai estivesse sentado na frente dele e não quisesse perder tempo com palavras que não chegassem rápido o suficiente. O pai escrevia que sabia que provavelmente não estaria mais presente quando aquela carta fosse lida. Não de forma dramática, não como despedida. Escrevia como quem aceita uma realidade e decide agir dentro dela em vez de lamentar. Dizia que havia cometido erros. Erros de julgamento, erros de confiança, erros de achar que pessoas que sorriam na sua frente tinham o mesmo caráter que ele tentava ter. E que o maior preço que pagou por esses erros não foi a empresa, não foi o dinheiro, não foi o nome manchado. Foi não ter estado perto do filho. Gabriel parou de ler por um segundo. Respirou. Continuou. O pai contava, com uma honestidade que só existe em quem não tem mais nada a perder ou a esconder, como havia sido encurralado. Como os documentos chegaram na sua frente em cima de uma mesa, com Rodrigo de um lado e advogados que ele não havia contratado do outro. E com a informação de que se ele não assinasse naquele momento, as consequências iam recair sobre a família, sobre Gabriel especificamente. Que havia formas de complicar a vida de uma criança pequena quando se tem dinheiro e contatos suficientes, e que Rodrigo havia deixado claro que não teria o menor problema em usar essas formas. Ele assinou para me proteger. Gabriel disse em voz alta, sem perceber que havia falado. Henrique virou o rosto da janela. Sim. Gabriel ficou olhando para a folha. Depois continuou. O pai escrevia que antes de perder o acesso a tudo, havia procurado um advogado de confiança, um homem chamado Armindo Queiroz, que trabalhou com o avô de Gabriel muitos anos antes, e que era o tipo de pessoa que honra um compromisso independente do tempo que passa. Havia deixado com ele um envelope separado, com documentos originais que provavam a titularidade real da empresa e o modo irregular como a transferência havia sido feita. Documentos que Rodrigo não sabia que existiam, porque o pai havia guardado cópias físicas fora de qualquer sistema que pudesse ser acessado ou apagado. Esses documentos têm o seu nome, Gabriel. Não porque eu quis te deixar riqueza, mas porque quis te deixar a verdade. Você merece saber quem foi seu pai de verdade, não o que disseram que eu era. Gabriel dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope, e ficou com ele nas mãos por um longo momento sem falar. Henrique não disse nada. Não era hora de palavras. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio e quando falou, a voz saiu diferente. Não quebrada, não em prantos, mas com uma textura que não estava lá antes. Mais pesada, mais real. Você sabia de tudo isso o tempo todo. Ele disse olhando para Henrique. Sabia. E ficou quieto por todos esses anos. Henrique não desviou o olhar. Fiquei. E não vou ficar aqui te dizendo que foi a decisão certa, porque não foi. Fiquei com medo. Simples assim. Rodrigo destruiu sua família sem fazer barulho nenhum. E eu vi como ele fez. Sabia do que ele era capaz. Tenho uma filha. Ele parou. Não é desculpa. É a verdade. Gabriel assentiu devagar. Não havia julgamento no rosto dele. Havia algo mais complexo do que julgamento.
Havia a compreensão de quem passou a vida inteira tentando entender por que as pessoas fazem escolhas que machucam os outros, e que finalmente estava olhando para uma resposta concreta. Medo. Medo simples, humano, que não precisa ser monstruoso para causar estrago. "Agora você está aqui", Gabriel disse. "Agora estou aqui", Henrique confirmou. O advogado Armindo Queiroz funcionava num escritório pequeno no centro da cidade, num prédio antigo que tinha o tipo de fachada que ninguém reforma porque já não precisa provar nada para ninguém. Gabriel foi no dia seguinte, sozinho, com a carta do pai na mochila. Armindo era um homem de idade avançada, cabelos completamente brancos, óculos de armação grossa, que abriu a porta do escritório, olhou para Gabriel e disse antes mesmo de qualquer apresentação: "Você tem os olhos do pai." Gabriel ficou parado por um segundo. "O senhor me conhece?" "Não, mas conheci seu pai muito bem, e ele me descreveu você com um detalhe que eu nunca esqueci." O velho advogado abriu espaço na porta. "Entre, eu estava esperando você há mais tempo do que imagina." Dentro do escritório, entre pilhas de pastas e estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, Armindo abriu uma gaveta específica com uma chave pequena que tirou do bolso do colete, e de dentro tirou um envelope largo, preso com um elástico que já havia ressecado com o tempo. "Seu pai me procurou num período muito difícil", o advogado disse, colocando o envelope na mesa entre os dois. Estava com medo, estava pressionado, mas tinha a clareza de quem sabe que está sendo injustiçado e não vai deixar que isso suma sem deixar rastro. "Esse envelope contém os documentos originais da constituição da empresa, os contratos anteriores às alterações, e um relatório que ele mesmo preparou, documentando cada irregularidade que conseguiu registrar antes de perder o acesso a tudo." Gabriel olhou para o envelope. "Isso é suficiente para contestar o que foi feito?" "Isso!" Armindo disse com aquela calma de quem pesou as palavras antes de soltá-las. "É mais do que suficiente. A questão nunca foi falta de prova. A questão sempre foi encontrar alguém com nome na história que tivesse coragem de usá-las." Gabriel voltou para a casa de Dona Célia naquela tarde, com o envelope de Armindo na mochila, a carta do pai no bolso e um peso que era diferente de todos os pesos que havia carregado antes. Os outros pesavam para baixo, esse pesava para frente. Dona Célia estava na cozinha quando ele entrou. Ela olhou para o rosto dele e parou o que estava fazendo. "Você leu a carta?" ela disse. Não foi pergunta. "Li." Ela secou as mãos no pano de prato devagar. Veio até ele e colocou as duas mãos no rosto do neto como fazia desde que ele era pequeno. Aquele gesto específico dela, que enquadrava o rosto de Gabriel como se quisesse ter certeza de que ele estava inteiro. "Ele te amava", ela disse, com uma firmeza que não precisava de enfeite. O jeito torto que ele conseguia, com os erros que ele cometeu, com o medo que ele tinha, ele te amava. "Quero que você saiba disso antes de qualquer outra coisa." Gabriel sentiu alguma coisa ceder dentro do peito. Não de uma vez. Foi devagar, como cede uma estrutura que segurou peso por muito tempo e finalmente encontra apoio. Ele não chorou de forma dramática. Só ficou ali por um momento com as mãos da avó no rosto, num silêncio que dizia mais do que qualquer coisa que pudesse ser falada. Foi Dona Célia quem falou depois, com a voz baixa e séria. "Gabriel, o que você tem nessa mochila é perigoso. Não perigoso de mentira, não perigoso de novela, perigoso de verdade, do jeito que as coisas são perigosas quando mexem com dinheiro grande e gente que tem muito a perder. Você precisa pensar bem antes de dar o próximo passo." "Já pensei", ele disse. "Pensa de novo." Ele olhou para ela. "Dona Célia, meu pai perdeu tudo e ficou com o nome destruído. Henrique perdeu tudo e ficou com medo por anos. E Viviane e Rodrigo estão até hoje vivendo em cima do que tomaram. Se eu não fizer nada com isso, para que serviu guardar?" Ela ficou em silêncio. "Meu pai não merecia o que aconteceu com ele." Gabriel continuou, a voz firme.
E eu não vou deixar que a última coisa que ele fez, que foi guardar essas provas para mim, sirva para nada. Dona Célia abaixou as mãos devagar. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não concordância exatamente, mas aquele reconhecimento específico de quem olha para alguém e vê que a decisão já foi tomada de um lugar que não tem como ser desmontado com argumento. Então faz direito, ela disse. Sem pressa, sem erro e sem virar o que eles são. Nunca, ele respondeu. Naquela mesma noite, enquanto Gabriel organizava os documentos na mesa da cozinha, o celular vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu. Do outro lado, uma voz que ele reconheceu imediatamente, mesmo sem ter ouvido com aquela tonalidade antes. Viviane. Mas não a Viviane da mansão, não a Viviane do dedo apontado e da voz que cortava. Uma voz diferente, baixa, tensa, com alguma coisa por baixo que parecia, pela primeira vez na vida, genuína. Gabriel, ela disse, eu preciso te ver. Não sobre os documentos, não sobre assinatura nenhuma. Uma pausa. Rodrigo está fazendo coisas que eu não consigo entender. E eu acho que estou começando a entender por quê. Gabriel ficou olhando para os documentos espalhados na mesa. Amanhã, ele disse, você escolhe o lugar. Ela desligou sem responder, mas ele sabia que ela ia aparecer. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, Gabriel sentiu que a história estava prestes a entrar numa fase que nenhum dos dois havia escolhido, mas que nenhum dos dois conseguiria mais evitar. Viviane escolheu um café no meio da cidade, nada sofisticado, nada que combinasse com a imagem que ela sempre fez questão de projetar. Uma mesa no fundo, longe da vitrine, longe dos olhares. Gabriel chegou primeiro e ficou observando a porta. Quando ela entrou, ele precisou de um segundo para processar. Não era a roupa, não era a ausência de joias, não era o cabelo menos elaborado do que o de sempre. Era a postura. Viviane sempre entrava em lugares como quem está avaliando se o lugar merece a presença dela. Dessa vez, ela entrou como quem não tem certeza se merece estar em lugar nenhum. Caminhou até a mesa, viu Gabriel e sentou sem dizer oi, sem sorrir, sem nenhum dos rituais sociais que ela usava como escudo. Obrigado por ter vindo, ela disse. Gabriel não respondeu, só esperou. Viviane colocou as mãos em cima da mesa, olhou para elas por um momento e começou. Havia movimentações na empresa que ela não reconhecia. Transferências para contas que ela não havia autorizado, documentos sendo substituídos por versões que tinham a assinatura dela, mas que ela não lembrava de ter assinado, funcionários de confiança sendo desligados e substituídos por pessoas que reportavam diretamente a Rodrigo sem passar por ela. No início, ela havia racionalizado cada coisa separadamente. Uma decisão administrativa, uma atualização de contrato, uma reestruturação interna. Mas quando começou a juntar tudo, o quadro que apareceu não tinha mais como ser racionalizado. Ele está me tirando da própria empresa, ela disse, e a voz saiu com uma textura de quem ainda está se acostumando com o tamanho do que está dizendo. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Você está me contando isso porque quer ajuda ou porque está com medo? Ela levantou os olhos. As duas coisas. Pelo menos é honesto. Viviane abriu a boca para responder e fechou. Abriu de novo. Eu sei que não tenho credibilidade com você. Sei que qualquer coisa que eu diga vai soar como alguém tentando usar o filho quando está em apuros. Ela parou. Eu entenderia se você se levantasse agora e fosse embora. Gabriel não se levantou. Ficou olhando para ela com aquela calma que ela nunca havia sabido interpretar direito. Que não era indiferença. Nunca foi indiferença. Era a calma de quem aprendeu a sentir tudo por dentro, sem deixar que nada transbordasse antes da hora. Fala o que você sabe, ele disse. Viviane falou por quase uma hora.
Gabriel ouviu tudo sem interromper, sem concordar, sem discordar. Ouviu como quem coleta informação e sabe que o momento de agir com ela ainda não chegou. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Você sabe o que eram os documentos que queria que eu assinasse?" Ela hesitou. Rodrigo disse que eram uma formalidade legal, que precisavam do seu nome para fechar uma questão antiga ligada ao seu pai. E você acreditou nisso. Eu preferi acreditar. Tem diferença, Gabriel disse. Viviane não respondeu, mas o silêncio dela foi uma confirmação. Gabriel se inclinou levemente para frente. Esses documentos não eram formalidade nenhuma. Eram a última peça de uma fraude que começou muito antes do que você imagina. Uma fraude que destruiu meu pai, destruiu Henrique Fontes e que agora está te destruindo também. Porque você foi útil enquanto precisaram de você e agora Rodrigo está te descartando do mesmo jeito que descartou todo mundo antes. O rosto de Viviane mudou. Não de surpresa exatamente. Era o rosto de alguém que suspeitava de algo e acabou de ouvir a confirmação dita em voz alta pela primeira vez. Você tem provas disso, ela disse. Não foi pergunta. Tenho. Ela fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma mistura de coisas neles que Gabriel não conseguia separar completamente. Alívio, medo, culpa e alguma coisa menor e mais frágil que ficava embaixo de tudo isso. Gabriel, ela disse com uma voz que ele nunca havia ouvido dela antes. Baixa, sem defesa. Eu errei com você. Errei de um jeito que não tem como ser justificado. Não vou ficar aqui tentando explicar o que não tem explicação boa. Só quero que você saiba que eu sei, que eu carrego isso. Gabriel ficou olhando para ela. Havia uma parte dele que havia esperado por esse momento durante anos, que havia ensaiado mentalmente o que faria quando a mãe que nunca o quis finalmente admitisse o tamanho do erro. E agora que o momento estava ali, na frente dele, numa mesa de café com xícaras esfriando entre os dois, a parte que havia ensaiado ficou quieta, porque a realidade de ver aquela mulher assim, sem armadura, sem postura, com as mãos sobre a mesa e a voz partida, não cabia em nenhum ensaio que ele havia feito. Não sentiu vitória, sentiu peso. Eu não vim aqui para ouvir pedido de desculpa, ele disse com uma honestidade direta e sem crueldade. Vim porque tem uma verdade que precisa vir à tona, e essa verdade também te envolve. Se você quer fazer a coisa certa agora, eu não vou impedir. Mas faço isso pela memória do meu pai, não por nós. Viviane assentiu. Entendo. Tem uma advogada envolvida. Ele continuou. Doutora Letícia Drummond. Vou falar com ela sobre o que você me contou hoje. Se você estiver disposta a colaborar com o que sabe, isso muda o tamanho do que podemos fazer. Estou disposta. Gabriel se levantou para ir embora. Já estava de costas quando ela falou de novo. E dessa vez, a voz saiu ainda mais baixa, quase como se ela estivesse falando para si mesma e não tivesse conseguido segurar. Você tem o jeito dele, do seu pai. Essa coisa de ficar calmo quando deveria estar furioso. Ela pausou. Ele também fazia isso. Me deixava com raiva porque eu não conseguia fazer ele perder o controle. Gabriel ficou parado por um segundo sem se virar. Ele era um homem bom? Era, ela disse sem hesitar. Era o homem mais honesto que eu já conheci. E eu desperdicei isso. Ele não respondeu. Saiu do café com aquela resposta ecoando dentro do peito, de um jeito que não tinha nome ainda. Naquela mesma tarde, Gabriel foi até o escritório de Letícia e contou tudo. A advogada ouviu, fez anotações e, quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento, analisando o que tinha à frente. Se Viviane depuser com consistência, isso muda tudo, Letícia disse. Ela tem acesso a informações internas que nenhum documento externo consegue substituir. Com o depoimento dela, mais as provas que você tem, a contestação fica muito mais sólida. E o risco? Letícia colocou a caneta na mesa. Rodrigo vai descobrir que ela está colaborando.
E quando descobrir, vai agir. Rápido e sem aviso. Você precisa estar preparado para isso. Gabriel assentiu. Já estava. Ele saiu do escritório de Letícia quando o sol estava começando a baixar, com a cabeça cheia e os passos firmes. No caminho de volta, o celular tocou. Era Henrique. Gabriel! A voz do homem estava diferente, tensa de um jeito específico. Alguém esteve na frente da minha casa hoje. Ficou parado do lado de fora por uns 20 minutos e foi embora quando percebeu que eu estava olhando. Gabriel parou no meio da calçada. Rodrigo já sabe que a gente está se movendo, Henrique disse. Gabriel ficou olhando para a rua à frente. O tempo que ele pensou que tinha estava começando a encolher. E a próxima jogada precisava ser certa, porque a partir daquele momento, erro não era mais uma opção. Rodrigo não gritou, não ameaçou, não fez nada que pudesse ser usado contra ele. Foi exatamente isso que tornou tudo mais difícil. Nos dias seguintes, ao telefonema de Henrique, as coisas começaram a mudar no entorno de Gabriel de um jeito silencioso e cirúrgico. Primeiro, foi uma mensagem anônima enviada para o perfil profissional que ele usava para conseguir trabalhos extras de mecânica. Dizia que ele havia danificado um veículo de um cliente e sumido sem assumir a responsabilidade. Era mentira, completamente fabricada, mas o perfil tinha avaliações, tinha histórico, tinha o nome dele, e uma acusação pública, mesmo falsa, tem peso antes de ser desmentida. Depois foi o dono da oficina. Gabriel chegou para trabalhar numa manhã e o homem o esperava na porta com aquela expressão de quem não dormiu bem e não quer ter a conversa que precisa ter. Chamou o Gabriel para um canto, falou baixo, escolheu cada palavra com o cuidado de quem está tentando causar o menor estrago possível numa situação que já tem estrago demais. Me ligaram ontem, o homem disse. Não vou dizer quem, porque, honestamente, não sei se o nome que me deram era real. Mas disseram coisas sobre você que, se forem verdade, eu não posso ignorar. E se forem mentira, eu não tenho como provar isso rápido o suficiente para não perder clientes enquanto a história circula. Gabriel ficou olhando para ele. Você acredita no que disseram? O homem demorou para responder. Não. Mas não posso arriscar o que construí em 20 anos por uma briga que não é minha. Ele baixou os olhos. Sinto muito, Gabriel. De verdade. Gabriel pegou o boné que deixava pendurado num gancho perto da entrada, colocou na cabeça e foi embora sem fazer escândalo. Não porque não sentiu. Sentiu tudo. A injustiça, a raiva, o cansaço de ser alvo de algo que não escolheu. Mas fazer escândalo custava energia que ele não podia desperdiçar. Naquela noite, sentado no sofá da sala de Dona Célia, porque havia desfeito o quarto alugado semanas antes para cobrir as primeiras despesas com Letícia, Gabriel ficou com o celular na mão sem ligar para ninguém. Só ficou ali, no silêncio daquela sala pequena, que cheirava a café e ao perfume suave que Dona Célia usava há décadas, olhando para o teto com o peso de tudo que estava em cima dele. Dona Célia apareceu na entrada da sala com uma xícara. Colocou na mesinha ao lado do sofá sem dizer nada. Foi se sentar na cadeira de balanço que ficava no canto. A cadeira onde ela havia sentado para costurar, para rezar, para esperar Gabriel chegar quando ele era adolescente e ficava na rua até tarde. Você está aqui, ela disse com aquela voz baixa de fim de noite. Estou, não lá dentro da sua cabeça. Aqui, nessa sala, comigo. Gabriel abaixou os olhos do teto e olhou para ela. Perdi o emprego hoje. Eu sei. Ouvi você chegar mais cedo. Rodrigo está desmontando tudo ao redor de mim antes que eu consiga chegar nele. Dona Célia balançou levemente na cadeira. É o que as pessoas assim fazem. Atacam o chão antes de atacar você. Tentam te deixar sem base para que você caia sozinho antes que precisem te empurrar. Gabriel ficou em silêncio. Mas você não está sem base, ela disse, com uma firmeza que não precisava de volume para chegar. Enquanto eu estiver aqui, você tem chão.
Pode ser o chão pequeno dessa casa simples, mas é chão de verdade. E chão de verdade vale mais que tapete caro em chão falso. Gabriel olhou para a avó por um momento longo. Havia uma gratidão dentro dele que não cabia em palavras, então ele não tentou. Só alcançou a xícara de café, tomou um gole e ficou ali com ela em silêncio por um tempo. E aquele silêncio foi talvez a coisa mais reconfortante que ele havia sentido em semanas. O telefonema de Letícia chegou perto da meia-noite. Gabriel atendeu no segundo toque. "Preciso te contar uma coisa", ela disse. E havia uma energia diferente na voz dela, não de problema, mas de algo que mudou o equilíbrio de um jeito inesperado. "Passei a tarde rastreando ex-funcionários da empresa de Rodrigo. A maioria não quis falar. 2 desligaram na minha cara, mas um deles, um ex-contador chamado Saulo Breves, ficou em silêncio por um tempo longo quando eu disse o nome de Rodrigo. Então disse que precisava pensar. E me ligou 2 horas depois. Gabriel, esse homem estava presente em reuniões onde as alterações nos contratos foram discutidas abertamente. Ele sabe de tudo, não por boato, não por dedução. Ele estava na sala, ouviu e ficou quieto por medo de perder o emprego e a estabilidade que tinha. Gabriel sentiu alguma coisa se movimentar dentro do peito. Ele vai depor? Diz que vai, com uma condição: que o nome dele seja protegido durante o processo inicial, até que haja base legal suficiente para que ele não fique exposto sozinho. Isso é possível? É. E com o depoimento dele, somado às provas que você tem e ao que Viviane pode oferecer, a estrutura que Rodrigo construiu começa a ter rachaduras que ele não vai conseguir tampar. Gabriel ficou em silêncio por um momento processando. Letícia, Rodrigo já está me atacando. Mandou alguém ficar na frente da casa de Henrique. Me tirou do emprego sem colocar a mão. Se ele descobrir que Saulo está disposto a falar, eu sei. Ela interrompeu. Por isso precisamos nos mover antes que ele perceba o tamanho do que está se formando. Tenho uma janela nos próximos dias para formalizar o depoimento de Saulo num ambiente seguro. Mas preciso que você confirme com Viviane se ela ainda está disposta a colaborar. Confirmo amanhã cedo. Gabriel. Letícia pausou por um segundo. Você está bem? Ele olhou para a sala escura, para Dona Célia, que havia cochilado na cadeira de balanço, com a cabeça levemente inclinada para o lado, para as xícaras de café na mesinha, para aquela casa pequena que havia sido o único lugar estável da vida dele. Estou, ele disse, e era verdade. Na manhã seguinte, Gabriel foi até o café onde havia encontrado Viviane, sem combinar, apostando que ela estaria lá. Era o tipo de lugar neutro, onde pessoas com muito para pensar voltam sozinhas. Estava certo. Ela estava numa mesa diferente da primeira vez, com as mãos em volta de uma xícara, olhando para a rua pela janela. Quando o viu entrar, algo no rosto dela mudou. Não exatamente alívio, mas o reconhecimento de alguém que estava esperando sem saber que estava esperando. Gabriel sentou. Disse direto. Tenho um ex-contador que estava dentro das reuniões. Ele vai depor. Com você e com as provas que temos, isso é suficiente para mover o que precisa ser movido. Mas preciso saber agora se você ainda está dentro. Viviane olhou para ele. Rodrigo me ligou ontem à noite. Gabriel ficou quieto. Não disse nada específico. Ela continuou. Só perguntou se eu havia falado com alguém sobre a empresa recentemente. Com aquela voz que ele usa quando já sabe a resposta e só quer ver se você vai mentir. E você? Disse que não. Ele acreditou? Não. Ela colocou a xícara na mesa. Gabriel, ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Não sabe o tamanho ainda, mas sabe. E quando o Rodrigo sente que está perdendo o controle de uma situação, ele não espera, ele age antes. Gabriel olhou para ela com atenção. Então, preciso que você seja rápida. Está dentro ou não está? Viviane ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que foi.
Depois olhou para o filho com uma expressão que Gabriel guardaria por muito tempo, não de heroísmo, não de redenção cinematográfica. Era a expressão simples e pesada de alguém que finalmente escolhe fazer a coisa certa sabendo exatamente o que vai custar. "Estou dentro", ela disse. E dessa vez, Gabriel acreditou. Viviane não apareceu no dia combinado para o depoimento. Letícia ligou para Gabriel às 8 da manhã, dizendo que ela não havia chegado, que o celular ia direto para a caixa postal e que o escritório estava esperando. Gabriel tentou o número de Viviane 4 vezes. 4 vezes o mesmo resultado. Ficou olhando para o celular na mão por um segundo e então ligou para o único número que podia dar uma resposta concreta. O funcionário da mansão que havia ligado antes atendeu no terceiro toque. A voz estava baixa, do jeito de quem fala olhando por cima do ombro. "Ela saiu ontem à noite com o senhor Rodrigo", o homem disse, rápido e tenso. "Não voltaram para dormir. Esta manhã ele chegou sozinho, fechou o escritório da casa e ficou lá dentro por horas. Ela não está aqui. E quando perguntei, ele disse que ela estava descansando fora por alguns dias e que não queria ser incomodada." Gabriel desligou. Ficou parado no meio da sala de Dona Célia com o celular na mão e o pensamento organizando cada informação ao mesmo tempo. Rodrigo havia descoberto. Não o tamanho do que estava sendo construído contra ele, mas o suficiente. Viviane havia dito que sim, quando deveria ter dito não, ou havia mudado alguma coisa no comportamento que ele leu antes que ela percebesse. E Rodrigo não era o tipo de homem que esperava para confirmar suspeitas. Era o tipo que age enquanto ainda tem margem. Ligou para Henrique. "Preciso que você venha comigo." "Quando?" "Agora." Ligou para Letícia em seguida. "Ela está com ele. Vou até a mansão." "Gabriel." A voz da advogada ficou séria imediatamente. "Você não pode entrar lá sem... Você vem ou eu vou sozinho?" Uma pausa curta. "Vou, mas espera eu chegar antes de fazer qualquer coisa." 30 minutos. Os 30 minutos foram os mais longos que Gabriel havia esperado em muito tempo. Ficou do lado de fora da mansão com Henrique, que chegou com aquela expressão fechada de quem sabe que está prestes a enfrentar algo que evitou por anos e finalmente parou de evitar. Os dois ficaram em silêncio na calçada, lado a lado, olhando para o portão fechado. "Você tem certeza disso?" Henrique disse. Não era dúvida. Era a pergunta de quem precisa ouvir em voz alta para confirmar o que já decidiu. "E tenho", Gabriel respondeu. Letícia chegou com Saulo Breves ao lado. O ex-contador estava pálido, mas presente, com uma pasta debaixo do braço e aquela postura de quem tomou uma decisão que sabe que não tem volta. Junto com eles havia uma outra mulher que Gabriel não conhecia, que Letícia apresentou rapidamente como colega de escritório, ali como testemunha formal do que fosse acontecer. Se ele alegar invasão", Letícia disse, olhando para Gabriel com firmeza, "perdemos tudo antes de começar. Você bate na porta, pede para entrar, e se ele negar, a gente tem outros caminhos. Não força nada." Gabriel assentiu. Atravessou o portão que estava entreaberto, subiu os degraus da entrada e bateu na porta com aquela batida direta de quem não está pedindo favor. Rodrigo abriu. Estava de camisa, sem o paletó de sempre, com uma expressão que tentava ser casual e não conseguia completamente. Olhou para Gabriel, depois para Henrique, depois para Letícia e os outros atrás, e os olhos fizeram aquele cálculo rápido que sempre faziam, avaliando, medindo, decidindo qual versão de si mesmo colocar na frente. "Que surpresa!" ele disse, com um sorriso que não chegou aos olhos. "Não sabia que tínhamos visita marcada. Vim ver minha mãe", Gabriel disse. "Viviane está descansando. Não quer ser incomodada. Ela pode me dizer isso. Já disse para mim. Então não vai se importar que eu ouça dela diretamente." O sorriso de Rodrigo ficou fixo por um segundo. Aquele segundo específico onde a máscara pesa. "Isso não é uma boa ideia, Gabriel." "Provavelmente não." Gabriel concordou sem sair do lugar.
Mas estou aqui. Foi nesse momento que ela apareceu. Viviane estava no topo da escadaria, a mesma de onde semanas antes havia apontado o dedo e dito que nunca o quis. Mas estava diferente. Estava com os braços cruzados sobre o próprio corpo, como quem está tentando se segurar por fora, porque por dentro já não consegue mais. O rosto estava fechado, tenso, com aquela expressão específica de quem tem medo e está usando a raiva como cobertura. Quando viu Gabriel na porta, algo passou pelo rosto dela que durou menos de um segundo, mas que ele viu. Alívio, imediato e involuntário, antes que ela conseguisse cobrir. "O que você está fazendo aqui?" ela disse, e a voz saiu mais alta do que o normal, forçada, do jeito errado. "Eu não te chamei." "Vá embora, Gabriel." Rodrigo se virou ligeiramente para ela com uma aprovação discreta no olhar. Gabriel não saiu do lugar. Ficou parado no hall, com os olhos fixos na mãe lá em cima, e falou com uma calma que parou o tempo naquele corredor. "Eu sei que você está com medo." A voz dele saiu baixa e direta, sem drama, sem acusação. "Mas eu não vou embora sem você. Dessa vez não." O silêncio que caiu foi diferente de todos os silêncios anteriores da história. Henrique, parado atrás de Gabriel, baixou a cabeça. Letícia ficou imóvel. Saulo olhou para o chão. Até Rodrigo ficou quieto por um segundo, que ele claramente não havia planejado. Viviane ficou parada no topo da escada, com aquelas palavras ecoando. "Eu não vou embora sem você, dessa vez não." E qualquer pessoa que estivesse olhando para o rosto dela naquele momento teria visto a rachadura que havia começado no café, que havia crescido em silêncio por dias, finalmente chegar na superfície. Rodrigo recobrou a compostura antes que o silêncio se tornasse algo que ele não conseguia mais controlar. Se virou para Gabriel com a voz mais fria que havia usado até então. "Você está dentro da minha casa sem convite, na frente de pessoas que não deveriam estar aqui, criando uma situação que vai ter consequências para todo mundo envolvido." Ele deu um passo à frente. "Sugiro fortemente que você e seus acompanhantes saiam agora." "Não sou eu quem sugere que você escolha bem a próxima frase," Letícia disse, dando um passo à frente também, com a voz de quem passou anos em salas muito mais tensas do que aquela. "Temos presença de testemunha, tudo está sendo registrado, e qualquer tentativa de impedir a saída voluntária de Viviane daqui vai ser tratada como o que é. A escolha é sua." Rodrigo olhou para ela, depois para Saulo. E foi quando viu o ex-contador que a compostura finalmente escorregou. Não de forma explosiva, não com grito, mas de um jeito que todos ali viram. Um piscar de olhos que durou um segundo a mais. Um ajuste de postura que era, na verdade, a postura de alguém que está recalculando porque o plano não estava preparado para aquela variável. "Saulo," ele disse, e a voz saiu diferente, mais baixa. "Você não precisa estar aqui." "Preciso," Saulo respondeu com uma firmeza que parecia custar caro, mas que estava lá. "Devia ter estado em muitos lugares antes. Estou agora." Viviane desceu a escadaria. Devagar, um degrau de cada vez, com os braços ainda cruzados sobre o corpo, mas com os pés se movendo. Rodrigo fez um movimento em direção a ela, não agressivo, controlado, a mão estendida como quem oferece apoio. Mas Gabriel se colocou entre os dois sem pensar, de forma natural, como quem simplesmente ocupa um espaço. Rodrigo parou. Viviane chegou ao final da escada e ficou parada na frente de Gabriel. Olhou para ele de perto, com aquele olhar que nos últimos dias havia mudado mais do que nos últimos anos. E disse, com uma voz que mal saiu, mas que todo mundo ouviu: "Por que você voltou depois de tudo o que eu fiz?" Gabriel não respondeu com palavras, só se virou levemente para a saída, como quem indica o caminho sem precisar explicar. E ela foi. Quando os dois passaram pela porta e desceram os degraus da entrada, Rodrigo ficou parado no hall com Letícia, Saulo e a testemunha. E foi nesse momento que ele cometeu o erro que selou tudo. Virou para o escritório da casa com passos rápidos,
Abriu a gaveta onde guardava documentos e começou a retirar pastas com a pressa de quem está pensando em fazer desaparecer o que puder antes que alguém impeça. Saulo, que conhecia aquele escritório melhor do que Rodrigo imaginava, disse em voz clara para Letícia: "A pasta azul. É onde ele guarda os contratos alterados com as datas originais ainda visíveis." Letícia não precisou de mais nada. Do lado de fora, Gabriel havia parado na calçada com Viviane ao lado. Ela estava tremendo levemente. Não de frio, de tudo que havia acumulado naqueles dias. Ele ficou parado do lado dela sem falar, sem precisar falar, enquanto Henrique chegava perto e os três ficavam ali juntos sob o sol da manhã, esperando o que vinha a seguir. Viviane olhou para Gabriel uma vez e, pela primeira vez na vida, o chamou pelo nome com uma voz que soava como mãe de verdade. "Gabriel!" Ele virou. Ela não disse mais nada. Não precisava. E ele entendeu. O corredor do hospital tinha aquele silêncio específico que só existe em lugares onde as pessoas esperam por notícias que ainda não chegaram. Gabriel estava sentado numa cadeira de plástico com os cotovelos nos joelhos e a cabeça levemente baixa, olhando para o chão, sem ver o chão. Viviane havia passado mal ainda na calçada da mansão. A tensão dos últimos dias havia cobrado um preço que o corpo dela não conseguiu mais segurar. Não era grave. Os médicos já haviam dito isso, mas o susto havia sido real o suficiente para que todo mundo ali entendesse o peso do que havia acontecido naquelas últimas horas. Henrique estava sentado 2 cadeiras ao lado, quieto, com as mãos entrelaçadas. Letícia havia ficado na mansão com Saulo para garantir que nenhum documento sumisse antes que as medidas necessárias fossem tomadas. O mundo lá fora estava se movendo, processos estavam sendo iniciados, engrenagens estavam girando. Mas aqui dentro, nesse corredor de hospital, nada disso existia ainda. Existia só a espera. Gabriel ouviu os passos antes de ver quem era. Passos miúdos, apressados, com aquela cadência específica de quem está tentando chegar rápido sem correr. Levantou os olhos. Dona Célia estava no final do corredor. Ele não havia ligado para ela. Ninguém havia ligado. Mas ela estava ali, com o casaco colocado às pressas sobre o ombro e a bolsa de sempre no braço, caminhando na direção dele com o rosto que tinha quando sabia que o neto precisava dela antes mesmo que ele soubesse. Gabriel se levantou e ela abriu os braços antes mesmo de chegar perto. Ele não disse nada, ela também não. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois contou, no meio daquele corredor silencioso, enquanto Henrique olhava para o outro lado com os olhos brilhando sem fazer questão de esconder. Quando ela finalmente se afastou levemente e colocou as mãos no rosto dele, aquele gesto que era dela, só dela, olhou para ele com uma firmeza tranquila que só existe em quem viveu muito e aprendeu a separar o que passa do que fica. "Você fez a coisa certa", ela disse, simples assim. "Não sei se foi certo", ele respondeu, honesto. "Eu sei." Ela não abriu espaço para dúvida. "Você foi buscar sua mãe num lugar onde ela não conseguia sair sozinha. Isso é certo, independente de tudo que ela fez antes." Gabriel ficou olhando para ela por um momento. "E agora?" Dona Célia deixou as mãos descerem devagar. "Agora você deixa o tempo fazer a parte que não é sua." Algumas semanas depois, a verdade sobre Rodrigo começou a vir à tona, da forma que as verdades sólidas sempre vêm. Não de uma vez, não com estrondo, mas de forma constante e irrefutável, peça por peça, até que não houvesse mais como negar o quadro completo. O depoimento de Saulo Breves foi a primeira peça. O ex-contador falou com detalhes que só existem na memória de quem esteve presente. Reuniões, datas, decisões tomadas em voz alta, na frente de pessoas que acharam que o silêncio as protegia. O depoimento de Viviane veio logo depois, prestado com uma clareza e uma firmeza que surpreendeu até Letícia, que havia visto muita gente desmoronar naquele tipo de situação.
Viviane não desmoronou. Foi até o fim com cada palavra. Os documentos originais guardados por Armindo Queiroz, somados às provas que Henrique havia preservado por anos dentro daquela caixa fechada com fita adesiva, formaram uma base que os advogados de Rodrigo tentaram contestar e não conseguiram. A transferência irregular da empresa foi reconhecida. A reabilitação do nome do pai de Gabriel foi formalizada. E Rodrigo enfrentou as consequências daquilo que havia construído sobre mentiras, sem espetáculo, sem dramatismo, mas com a solidez de quem não tem mais para onde correr quando a verdade ocupa todos os espaços ao redor. Gabriel soube de cada desdobramento através de Letícia, que ligava com atualizações com aquela objetividade dela que ele havia aprendido a apreciar. Numa das ligações, a advogada disse algo que ficou. Seu pai vai ser lembrado como o que era, um homem honesto que foi injustiçado. Isso não desfaz o que aconteceu, mas é o que era devido a ele. Gabriel ficou em silêncio por um momento do outro lado da linha. Obrigado, de verdade. Não me agradeça, ela disse. Você trouxe as peças. Eu só organizei. O perfil profissional de Gabriel foi restaurado. As avaliações falsas foram derrubadas com a documentação correta e o dono da oficina ligou algumas semanas depois, constrangido, honesto, sem rodeios, para dizer que a vaga estava aberta se Gabriel quisesse voltar. Gabriel agradeceu, disse que ia pensar e desligou sem rancor. Não havia espaço dentro dele para carregar rancor de alguém que havia agido por medo. Conhecia bem demais o peso do medo para julgar quem havia cedido a ele. Henrique foi a pessoa que mudou de forma mais visível ao longo de tudo isso. O homem que havia aberto uma porta com relutância para um desconhecido, que havia guardado uma caixa por anos, como quem guarda uma culpa, que havia ficado em silêncio por medo durante tempo demais. Aquele homem foi dando lugar a alguém que parecia estar voltando a ocupar espaço no mundo de um jeito que havia esquecido como fazer. Numa tarde, semanas depois do desfecho, ele apareceu na casa de Dona Célia com uma muda de planta na mão, sem explicação, sem cerimônia, e disse que havia passado perto e lembrado que ela havia mencionado uma vez que gostava de manjericão. Dona Célia aceitou a planta, colocou na janela da cozinha e disse que ia precisar de um vaso maior em breve. Henrique disse que trazia, e aquilo foi o suficiente. Gabriel e Viviane se encontraram a sós pela primeira vez, depois de tudo numa tarde comum, num café diferente dos anteriores, nem o da primeira conversa difícil, nem nenhum lugar carregado de memória. Um lugar neutro, novo para os dois, onde nenhum dos dois tinha história ainda. Ela chegou antes dele dessa vez. Estava sentada com as mãos em volta de uma xícara quando ele entrou, e quando o viu, não tentou construir uma expressão. Deixou o rosto ser o que era, cansado, presente, real. Gabriel sentou. Ficaram em silêncio por um momento que não foi desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente não precisam fingir que o passado não existe, mas que também não precisam mais carregar ele em cima da mesa o tempo todo. Fui até a casa da sua avó, Viviane disse. Gabriel ficou quieto, esperando. Sentei na frente dela. Viviane olhou para a xícara. Não sabia o que ia dizer quando entrei. Mas quando ela abriu a porta e me olhou, sem raiva, sem cobrança, só me olhou, as palavras saíram sozinhas. O que você disse? Viviane levantou os olhos. Disse que ela havia criado o filho que eu deveria ter criado, que eu sabia disso, e que era o mínimo que eu podia fazer reconhecer em voz alta. Gabriel ficou olhando para ela. Ela me disse, Viviane continuou com a voz levemente embargada, que eu ainda era sua mãe, que isso não tinha prazo de validade, e que nunca era tarde para começar a ser o que se deveria ter sido desde o início. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios que haviam existido entre os dois. Não era vazio.
Era do tipo que acontece quando algo que estava quebrado não se conserta de uma vez, mas dá o primeiro sinal real de que a rachadura parou de crescer. Gabriel olhou para a mãe por um longo momento. Não havia perdão completo ali. Perdão real não funciona assim. Não chega de uma vez numa mesa de café. Havia algo mais honesto do que isso. Havia a disposição de ver o que podia ser construído a partir daquele ponto, sem apagar o que veio antes, sem fingir que a dor não existiu. Então começa assim, ele disse. Viviane assentiu devagar. Começa assim. Dias depois, Gabriel voltou à oficina. Não porque precisava provar algo, não porque não tinha outra opção. Foi porque era quem ele era. Um homem que trabalha com as mãos, que encontra sentido nas coisas concretas, que sempre soube que caráter não se constrói em mansão nenhuma. Estava debaixo de um carro, com as mãos no trabalho e a cabeça tranquila, quando ouviu passos pararem na entrada da oficina. Deslizou para fora, olhou para a porta e viu Viviane parada na calçada do lado de fora. Ela não entrou. Só ficou ali, olhando para dentro com aquele olhar que já não tinha julgamento, não tinha desprezo, não tinha nada do que sempre teve. Gabriel ficou parado por um segundo. Depois fez um aceno simples com a cabeça. Pode entrar. Ela entrou. E naquele gesto pequeno, naquele movimento simples de uma mãe cruzando a porta de um lugar humilde onde o filho escolheu estar, havia mais do que anos de conversa poderiam ter resolvido. Algumas histórias não terminam com tudo consertado. Terminam com duas pessoas escolhendo finalmente parar de se destruir e ver o que nasce quando o que restou é tratado com cuidado. Às vezes é o suficiente. Às vezes é tudo. Se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli sit viikonloppu. Mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulle pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onnea joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut.
Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää 2 päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tiettekö te silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietenkin se silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä.
Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo, onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään, kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu, eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin. Joo, ei, kyllä mä voin tälleen kertoa. Nyt mä en nyt ymmärrä, oottakaa noin miettiä.